Então vamos lá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL. E nesta aula do módulo 5 nós vamos falar sobre arrays, né, que é muito utilizado para a criação de média móvel, né, soma de valores, né. Então um array ele é basicamente uma estrutura de dados que permite a gente armazenar vários valores, dando ênfase no mesmo tipo, né, no mesmo tipo de dado e uma única variável, né? Organizando ali a sua posição por índices, né? E a gente já viu um pouco de índice nas aulas anteriores, né? Então, vamos ser fiel ao manual, tá? Para a gente poder entender o que a Nelógica nos comunica como a array é usada aqui dentro da NTSL. Então, análogo ao tipo série, a estrutura de um array, né? Então, análogo basicamente ao tipo de série, né? Ele já está fazendo essa analogia para gente. A estrutura de um array permite o armazenamento de dados de um tipo específico. Contudo, após sua criação, seu comportamento será fixo, tá? O que permite uma alocação de menor de memória. Então, o array ele serve aí para a gente poder utilizar primeiramente é, tipos de série, né? E uma alocação menor de memória, né? Segundo a NTSL. O acesso dos elementos de um array é efetuado mediante indexação, tá? Então, qual é a estrutura de declaração? Então, var, né? Variável, array, tá? Array tamanho, entre colchetes, tá? Of, o tipo do array. Então, ele dá aqui para a gente o tipo, né? Que tem que ser, todos os elementos devem ser do mesmo tipo, né? E quais são os tipos que a gente já viu, né? Tipos de dados. Então, nós temos real, né? Nós temos inteiro, boolean, série, tá? Então, ele armazena aí esses tipos. A fim de exemplificação, segue um exemplo de um array estático de 10 elementos, o qual é preenchido com valores de 1 a 10, primeira estrutura de repetição e efetuando a somatória dos valores, tá? Perfeito. E aí é que ele dá um exemplo prático para a gente. Porém, qual que é o problema disso aqui, né? Em tese, a gente a gente tem aqui como declarar, né? Mas a gente não sabe, pô, tá bom, mas como que eu posso aplicar isso, né? Para que o array ele vai servir em tese? Então, ele serve para basicamente ele serve para armazenar a estrutura de um array permite o armazenamento de dados de um tipo específico, né? Então, a gente pode somar, né, valores, somar série de dados, enfim. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente somar algum tipo de série, e eu gosto muito de usar o volume para isso. Então, nós vamos criar aqui um array para somar volumes, né? Então, série de dados, arrays, desculpa, serve muito para série de dados, como ele disse, né? E a gente, por exemplo, criar média móvel serve para muito mais coisas, né? Mas é com base na série de dados que a gente consegue criar aquilo. Então, todos os indicadores em tese, né, a maioria deles tem uma série de dados incluídos, seja abertura, máxima, fechamento, volume, né? Então, tudo é com base no preço, né? Tudo é com base no preço. E aí, com base no preço, a gente pode criar várias coisas. Então, vamos iniciar aqui declarando a palavra reservada var, né? Começando, sendo fiel aqui ao, ao, ao algoritmo, né? Então, nós vamos declarar aqui, ó, var i vai ser integer, né? Ok. Podendo ser inteiro também. Aí eu vou colocar aqui, como eu vou pegar o volume, eu vou somar o volume, tá? Então, preciso escrever uma variável que soma de volume com o tipo real, né? Porque o volume é real. E aí nós temos que criar aqui o array para gravar os últimos volumes. Então, últimos volumes, dois pontos igual, vamos ver como que declara aqui, ó, array of integer, né? Então, array of integer, só que aqui
vai ser real, porque o volume é real, né? Então, deixa eu pegar aqui, real, volume real. Então, deixa eu ver se eu tô pegando aqui o i, né? Que o i vai ser sempre aí, o inteiro, que vai fazer para pegar quantas vezes está somando, né? A soma de volume, tá? Para a gente inicializar ela com zero e depois somar os índices e os últimos volumes, que vai ser o array, só que aí eu vou colocar de 1 até 2, off real, para a gente entender, para ficar mais claro. Não adianta eu querer somar 10 volumes aqui, né? E você não vai entender, porque vai ficar muitos números, né? Vamos colocar 2 a princípio, depois a gente pode aumentar, não tem problema nenhum, para que você possa entender, tá? Então, declarado essas variáveis, que foi o que ele disse pra gente, ó, tá vendo? I, né? Então, I, integer, né? Aí nós temos aqui, ele pediu pra gente criar o sum, eu criei aqui soma de volumes, real, e aqui ele tá dando lista, só que pra gente aqui vai ser os últimos volumes, tá? E aí nós entramos dentro do bloco de execução para puxar e dar valor a essas variáveis e criar os loops. Então, ele diz que nós devemos começar aqui com for, né? For i, ok? Igual a 1, né? To 2. Desculpa, faltou o igual aqui. 1, to 2, que vai percorrer, né? Aí ele pede para colocar o dó, esse dó aqui, né? Ok. Aí nós damos esse espaço e guardamos aqui os últimos volumes, né? Os últimos volumes na posição i, aqui nesse indexador para ele contar, né? Quantas vezes a gente quer. E a série de dados volume, que vai ser também 1 menos, não, vai ser i menos 1, né? Aqui vai ser i, a gente pode colocar i direto aqui. E aqui também faltou o igual, ok? Ponto e vírgula. Então aqui eu estou pedindo para ele, em tese aqui, para vocês entenderem. Isso aqui é um pouco complexo, né? Para quem está iniciando. Então isso aqui tem que ser praticado. Isso aqui preenche o array com os volumes dos dois últimos rendas, tá? Então aqui nós estamos em tese tentando preencher, né, os dois itens, né? Tá, então eu vou colocar aqui um plot último. Será que vai? Se não for, precisamos dar continuidade. Ele não vai deixar então a princípio. Então vamos ter que fazer a soma agora, tá? Então agora nós precisamos preencher, né? Então aqui ele está preenchendo, né? O volume, tá? E aí depois que ele preenche, a gente tem que somar eles, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Sum começa inicializando com zero. Então a nossa soma ela tem que ser inicializada com 2 pontos igual a zero. Isso é normal, né? E aí agora eu vou criar um loop para percorrer e somar. Então, mesma coisa, tá? To, to do, certo? E, oh meu Deus, aqui. E aqui a gente soma o volume, que vai ser 2 pontos igual, soma volume, né? Ele tá dizendo aqui, ó, sum, né? Soma volume, mais últimos volumes. E aí coloca o i aqui, porque ele vai pegar toda a série, né? Ponto e vírgula. E aqui, vamos pedir agora para ele plot a soma. Soma de volume, que é o que eu queria. Então, logicamente não ia funcionar porque eu precisava somar, né? Então vamos verificar a síntese.
compilado. E agora sim nós vamos testar aqui, né? Porque criar uma lista aqui não faz muito sentido, a gente tem que colocar na prática, né? Então, vamos ver se ele vai estar fazendo aquilo que a gente escreveu aqui. Então, beleza, vamos verificar aqui o volume. Então, volume, últimos volume e a soma. O índice não precisa porque ele vai percorrer só até 3, eu acho. Então, vamos lá, foi 1, 2, deixa eu ver se está correto. Beleza, então. Tá correto. Então, vamos verificar agora sim. Então, o que ele vai fazer, ó? Ele vai pegar aqui, percorreu 1, 2. Então, tá aqui. Aí ele vai pegar e vai somar. Uma vez, duas vezes e plot. Não. Aqui é I menos 1. Vamos verificar? Ok. Agora sim. Bom, o que ele faz aqui, ó? Ó, vamos lá. Então, pega aqui o primeiro, né? Olha lá, volume 9,71 milhões, está correto. Entro, né? Aí ele vai para o próximo. Guardou, ok. Então, faltou aqui colocar o menos 1 para ele guardar o índice aqui, né? Então, olha lá, guardou aqui, né? E aí ele vai para o próximo. Olha lá, bum. Por que ele não guardou? Porque o anterior não tem, né? A gente está no primeiro índice aqui, na primeira barra. Agora ele vai fazer a soma. Então, vai lá, somou. Vamos colocar aqui volume e a soma, né? E aí, olha lá, somou os dois duas vezes e plota, né? Plotou, final. Então, inicia de novo. Agora ele pega o volume, ó, o volume inicial, né? Vamos colocar aqui também os últimos volumes. Vamos tirar isso aqui, então, vamos colocar aqui os últimos volumes, qual o volume inicial e a soma, né? Então ele já guardou aqui pra gente, ó, o primeiro volume, que foi esse aqui, né? Que foi 9.711 milhões, 9 bilhões, né, no caso. Aí ele guardou, ele já pegou aqui o próximo, então ele roda o loop, vai guardar lá, ó, guardou pra gente, né? Vou rodar de novo, guardou o anterior, por quê? Porque ele faz em 2, né? E aí ele vai fazer a soma pra gente. Fez as Ih, cliquei errado. Vamos percorrer de novo o primeiro, não tem o anterior, a gente precisa de duas barras. Então, ok. Olha lá. Então, volume, último volume, últimos volumes e a soma, né? Então, ele vai colocar o 9, colocou e agora ele vai pegar e vai percorrer e somou. Somou, plotou. Então, tem que plotar aqui pra gente 38 mil. Então, a soma dos dois últimos volumes. Ó, ele pegou o último, né, que é o 29 mil, tá aqui, guardou, pegou o anterior, né, e guardou, né, e agora ele somou. Então ele percorre isso aqui, guarda os dois itens, né, aí ele inicializa a soma zero, né, tanto que se eu pular para cá agora, isso aqui vai zerar. Aí ele faz todo o loop de novo. Ele vem, pega esse, guarda, né? Pega o de trás, guarda. Aí ele guardou os dois, guardou. Aí ele vem para a soma. Aí ele verifica, inicializa com 0, percorre qual é o 1, pega um, qual é o outro, soma o outro e plota, né? Então vamos passar agora para o próximo, né? Olha lá, foi. Então aqui a gente pega aqui, ó, 23 milhões, né? 23 bi, eu acho, 525 milhões, ok? Aí ele vai, fez uma vez, olha lá, ó, guardou, né? Vamos pegar o outro agora, guardou, então pegou esse 23 milhões, guardou, pegou esse 29 milhões, guardou, certo? Aí ele vai verificar que só tem dois, os dois guardou, vamos para a soma agora, né? Aí eu venho, passo a soma, zerou a soma, né? Você vê que ele zera aqui, aí ele vem, passou uma vez, né? Pegou o primeiro item, olha lá, pegou o primeiro item, agora vai para o segundo, pegou o segundo item, né? E somou. E agora
ele vem para o plot, né? 52.740 milhões 792 mil, né? Então 52 milhões, eu acho, 740 mil 792 volume, né? Então a gente tem aí a soma. Vamos fazer de novo então para ver se vocês entenderam. Vocês podem pegar esse algoritmo, escrever e testar. Isso é importante, né? Então, vamos lá. Pega o volume, vamos ver se ele pegou aqui. Volume de negociação 34 milhões, tá aqui, né? Pegou aqui o volume 34 milhões. Ou seja, ó, pegou aqui guardou o 34, certo? E qual que é o anterior? O anterior é 23. Aqui ainda está o outro. Então, na próxima ele vai guardar ele. 23. Então, guardou. Então, ó, o volume atual. Volume atual, guardou. E guardou agora o segundo volume. Então, agora ele tem que vir e zerar a soma. Olha lá. Vamos passar aqui por ela. Olha lá. Zerou a soma. Tá? Zerou a soma. E aí ele pega uma, duas, certo? E soma. E plota. Então, 57, a soma 57 milhões, né? 57 bi, 755 mil, milhões 0,26. Então, o que ele faz aqui? Ele está somando os itens, né? Isso é muito importante a gente aprender a usar. Bom, muitas pessoas usam isso. É muito particular, né? Tem várias formas de fazer isso, mas o array, como ele diz, ele é bom para quê? Porque ele aloca a menor memória, né? Então o algoritmo fica mais leve para ser utilizado, né? Então o array é um pouco tanto complexo, mas eu acho que ficou bem claro que eu coloquei só dois para você entender. Então aqui ele vai preencher o array com os volumes dos últimos dois candles, certo? E aqui ele vai somar os valores, né, do array no caso, ok? E aqui no caso ele só plota mesmo pra gente, né? Então aqui ele só plota os valores, certo? Então ele pega aqui e guardou, beleza, tá guardadinho, né, para somar depois. Agora ele passa e zera a soma, né? Isso aqui é para zerar a variável soma de volume. E aí agora ele passa uma vez, pega o primeiro, que é 36.185.61, né? Pega o segundo, certo? E pegou o segundo, já dá a soma, né? E aí ele plota pra gente aqui o array, né? Bem interessante isso para quem gosta de criar indicadores e tudo mais, né? Médias móveis, tudo isso, tudo utiliza o array, né? Então é basicamente isso, tá? Para quem deseja o código, é importante que você escreva o código aqui, tá? Então escreve o código, né? Nesse caso, eu não usei o exemplo da Nelogica porque eu quis mostrar para vocês aqui uma praticidade normal do dia a dia, por exemplo, somar volume, né? A gente pode somar, por exemplo, também o índice 3 e até o índice 3, né? Ou até o tanto que a gente quiser. Acabei apagando aqui. Então, a gente pode somar aqui 3, né? Aí a gente coloca aqui 3 também, certo? Coloca aqui também 3. E aí a gente entra no bloco, né? Olha lá, ele já aumenta o array para 3 índices, né? Então, olha lá, gravou só tinha o primeiro, vai percorrer para trás, ó, não tem o terceiro ainda. Vamos correr até, olha lá, agora sim. Agora ele pegou os 3 aqui pra gente, ó, tá vendo? Ó, porque a gente já tem 3 candles, né? Então vamos só mostrar aqui a soma de volume. Olha lá. Aí ele zerou, agora ele tá somando, ó lá. Certo? E plota, ou seja, 62 bilhões 451 milhões 961 mil,
né? Então ele somou aí os três e aí ele plota aqui pra gente, né? Ó, você vê aqui a soma do cara, né? Mostrando pra gente. E aí ele grava esse valor, plotou, né? E aí, por consequência, ó, ó, isso é muito interessante, porque ó, você vê a soma dos últimos três volumes. Pode ser um indicador, né? Porque ele mostra aí pra gente a média, vamos dizer assim, a soma, né? Ou a gente pode vir aqui e dividir por 3, por exemplo, ó, porque ele vai dar pra gente uma média, né? Então vamos parar, vamos entrar. Né? Então estou criando o que aqui? Uma média de volumes, ó. Ó, vou fazer mais rápido pra gente não perder tempo, né? Ó lá. E você vê que ele fica nesses itens. Ó, ele passa por esse, fica aqui os três, guarda, vem aqui, soma e aí plota, né? Ó, esse é o fluxo. Ó lá, tá guardando, tá somando, plotou. Tá guardando, tá somando e plotou. Entendeu? Tá guardando, tá somando e plotou. Certo? Ó lá. Muito legal, né? A gente vê o motor da NTSL aí funcionando de uma forma bem interessante. E aí a gente tem essa média aqui, né? E aí você pode, por exemplo, quando a média tiver quando, por exemplo, a soma, né? Aí você começa a criar um algoritmo em cima disso, né? Por exemplo, um fluxo de execução. Se, né, a soma volume, né, for maior do que 5 bilhões, por exemplo, né? Aí a gente escreve aqui 5 bilhões, né? Então, buy at market, entendeu? Buy at market. Tô te mostrando aqui na prática, em tese, como ele funcionaria, né? Então, por exemplo, aqui, vamos ver se ó lá. Então, o que que ele fez aqui, ó? Ó, quando a soma foi maior do que tantos, não sei, aqui eu não sei se eu escrevi 5 bilhões corretamente, né? Mas ó lá, compra, né? Compra, compra, entendeu? Então, assim, isso é bem interessante, né? Muito interessante, na verdade. É para isso que serve um array, por exemplo. Entendeu? Estou mostrando para você na prática, tá? Lógico que nós vamos entrar no conceito depois de fluxo de execução, né? Controle de fluxo, no caso. E aí sim a gente usa. Mas para que serve um array na prática? Para isso, né? Somar valores, né? Criar indicadores e com base nisso trazer isso para a realidade, igual eu trouxe para vocês, né? Que eu fiz aqui uma soma de volume e aí sim eu enviei uma ordem de compra, né? Quando o volume é maior do que X, né? Enfim, isso é bem interessante, tá certo? Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula. Um grande abraço.